Olá, tudo bem? Eu sou o professor Evanilson e no Curiosidades Matemáticas de hoje nós vamos ver aqui uma experiência bem bacana para a gente compreender o volume do cilindro, do cone e da pirâmide, tá? Então assim, a partir do momento que a gente conseguir enxergar através da experiência como se determina o volume dessas figuras espaciais, a gente vai ter na mente aí, olha, em qualquer circunstância, como desenvolver esse cálculo. Então, primeiro, vamos partir para a base aqui. Então, vamos lá. Enquanto isso, já dá um like aí no canal para ajudar, tá? Eu tenho aqui superfície, eu tenho aqui volume, tá? Superfície é a área plana, é onde a gente pisa, tá? Então, aqui eu tenho uma figura plana, aqui eu tenho uma figura espacial. Essa figura ela é espacial porque ela tem altura, então ela determina, eu posso determinar nela o volume. Aqui não, aqui eu só determino a área plana. Então, para calcular a área, tá, eu vou obter a base vezes a altura. Então, eu faço base vezes altura, 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, e eu vou ter aqui, como uma unidade de medida considerável nesse problema, o metro. Então, vou ter 25 metros quadrados. Aqui, olha, eu tenho uma medida a mais para multiplicar. Então, se eu quero calcular o volume, eu vou pegar a área da base, que eu já fiz base vezes altura, e eu vou multiplicar pela altura da figura que vai determinar para mim o volume. Então, é a área da base, porque a mesma superfície que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Só que aqui, olha, eu tenho altura. Então, é a área da base vezes a altura. Então, fazendo a área da base, nós já vimos que é 25, vezes a altura dá 1. Aí, o que acontece? 25 vezes 1 dá 25. Só que aqui é metros quadrados, que é superfície. Aqui é metros cúbicos, porque é uma figura espacial. Eu formo uma figura espacial. Caminhando, se eu aumento a altura, obviamente o volume vai aumentar. Então, se eu tenho a área da base é 25, que nós já fizemos o cálculo no plano, vezes a altura, que é 2, 50 metros cúbicos. E assim eu caminho. Se a altura for 3, eu multiplico a área da base, que é 25 por 3, 75 metros cúbicos. E aí eu vou caminhando, olha, por 4, 100 metros cúbicos. Por 5, 125 metros cúbicos. Por 6, vamos parar no 6 para a gente analisar. Olha a altura que ficou essa figura. Então, imagina o volume que não tem aqui. O volume que tem aqui vai ser o que? A área da base, que é os 25, só que vezes 6, porque ele tem 6 metros de altura no exemplo. Então, eu vou ter 25 vezes 6. Eu vou ter aqui no total, olha, 25 metros cúbicos, que corresponde 150 metros cúbicos, que corresponde a esse cubinho aqui, olha, 150 cubinhos desse aqui, formando o volume dessa figura que a gente está vendo. Mais na frente aqui, vamos imaginar como se fosse uma piscina. Então, eu tenho a base, que é 3 vezes 6, dá 18. 18 metros quadrados é a minha base. Para eu obter a altura, o que eu tenho que fazer? Vamos pensar aqui em paredes laterais para eu poder encher de água. Então, eu vou ter 3 vezes 6, só que eu multiplico pela altura. Se a altura for 1 metro, 18 vezes 1, eu vou ter 18 metros cúbicos. Então, nessa piscina aqui vai caber 18 metros cúbicos de água. Se eu quiser uma piscina de 2 metros de altura, já é uma piscina funda, uma piscina que precisa saber nadar, porque ela encobre você do pé à cabeça, você tem a área da base, que é os 18, que nós calculamos aqui, multiplicamos por 2, são os 2 metros de altura, e vai caber aqui um volume de 36 metros cúbicos, tá ok? O círculo é a mesma coisa, aqui é uma figura plana, mas do círculo a gente obtém o cilindro, que é uma figura espacial. Então, a área da base vezes a altura, eu obtenho o volume do cilindro. E a área da base do círculo nós já estudamos, tá? É o π, que é 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Então, já tivemos a ideia aí do que é volume. Se nós já sabemos o que é volume, então vamos fazer agora uma experiência bem bacana aqui, para você compreender a diferença do volume do cone
para o volume do cilindro. Por que que acrescenta algo a mais na hora de calcular o volume do cone? Vamos entender então essa ideia? Eu tenho aqui feito aqui, olha, um cone e o cilindro, tá bom? O cilindro é essa figura aqui, ó, é um copo. O cone é essa figura aqui que a gente chama um funil. Ele está dentro do cilindro. A base dele é a mesma. Então eu tenho, olha, a mesma base, é igual, tá? Eu tenho a mesma base aqui, a circunferência é a mesma. Então isso significa que o diâmetro que eu tenho do cone, eu vou ter o do cilindro. Aí nós vamos fazer o seguinte, observa o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar aqui esse líquido no cone e a gente vai ver, mesmo tendo a mesma superfície, olha o que vai acontecer aqui neste volume. Você percebe certinho o cone dentro do cilindro e você vê que sobra um espaço, olha, bem considerável aí. Tá? Esse espaço considerável, na hora de calcular o volume que cabe aqui dentro do cone, a gente vai ter que ver essa diferença aqui. Vamos verificar qual é a proporção do cilindro para o cone. Então, o que eu vou fazer agora? Joguei o líquido dentro do cone para você ver que sobra um espaço. Agora eu vou tirar o cone daqui e vou jogar o líquido dentro do cilindro. Então, olha só aqui, ó, para a gente ver qual é a proporção, tá? Deixa eu só acrescentar mais um pouquinho aqui para encher, porque a gente tem o mesmo diâmetro. Tá? E eu vou colocar esse volume aqui, eu vou colocar dentro do cilindro, tá aqui, ó. Olha o que corresponde o volume do cilindro dentro do cone, praticamente nada, tá? Então observem bem aqui, ó, que você viu que é uma diferença bem considerável. Então tá aqui, ó. Tudo que coube dentro do cone está aqui dentro do cilindro agora. Aí o que vai acontecer? Deixa eu colocar novamente mais um cone de volume dentro desse cilindro. Olha, já coube um. Então tá aqui, ó, vamos para o segundo. Agora é o segundo. Então vamos ver o que vai acontecer? Então olha só. Colocamos o segundo. Olha o que aconteceu. Quantos coube já? 2. Então vamos lá agora. Deixa eu tirar isso daqui para ficar uma visão melhor. Vamos pegar mais um cone e vamos colocar dentro do cilindro. Tá aqui, ó. Olha o que vai acontecer agora. Olha, caiu um pouquinho fora aqui porque na hora de virar. Mas o que aconteceu? Tem que ficar bem claro, tá? Através dessa experiência que dentro de um cilindro cabe o volume de 3 vezes o cone. Então isso tem que ficar claro para nós, tá? Então olha aqui o volume do cone. Deixa eu preencher aqui novamente, só para a gente verificar. Deixa eu ver, espero que pare certinho no suporte, para a gente poder verificar bem a ideia, tá? Então, olha só, vou deixar eles aqui um do lado do outro. Espero que não caia, tá, gente? Se cair, não tem problema não, tudo a gente se ajeita, né? Mas vamos colocar aqui, olha, pronto. Tá aí, parei. Deixa eu completar aqui, ó. Pronto. O diâmetro é exatamente o mesmo, tá? E o que a gente tem? A gente concluiu aqui que se eu calcular a base, se eu fizer isso aqui, olha, se a base, calcular a área da base vezes a altura, eu vou obter o volume do cilindro. Para eu obter o volume do cone, como o volume do cone coube 3 vezes aqui, então esse volume é 3 vezes menor. Então eu tenho aqui, olha, para o volume do cone, eu vou fazer a área da base vezes a altura e vou dividir por 3. Então observa aqui, um cilindro corresponde ao volume de 3 cones. Se eu quero achar a área do cilindro, a área da base vezes a altura. Se eu quero achar a área do cone, a área da base vezes a altura, só que eu tenho que dividir por 3, porque você viu que o volume dele corresponde à terça parte do volume do cilindro, tá bom? Então vamos trazer essa ideia aqui para pirâmide ou cubo. Eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrada, que é exatamente essa base aqui, é a mesma, tá? Só que observem que assim como o cone, a pirâmide ela também faz bico aqui, olha. A altura é a mesma.
eu tenho a mesma altura. Uma vez que eu tenho a mesma altura, olha, eu vou ter aqui também espaços vazios, da mesma forma que eu tive no cone. Então, o que acontece? Eu também vou ter a mesma ideia. O volume do cubo é 3 vezes maior do que o volume da pirâmide. Então, eu pego área da base vezes altura, obtenho o volume do cubo. Área da base vezes altura, eu tenho que dividir por 3 para obter o volume da pirâmide. Observa aqui nessa figura aqui. Que interessante, né? Observa agora nessa figura. Eu tenho, como foi feita a experiência no cubo, eu trouxe através de desenho a pirâmide. A base é a mesma, a base quadrada. A altura é a mesma também. Então, se eu fizer área da base vezes altura, eu vou ter o volume do cubo. Área da base vezes altura dividido por 3, eu vou ter o volume da pirâmide. Como funciona isso? Olha, o cubo tem 10 metros aqui, ó. A gente sabe que o cubo tem as arestas todos iguais. Então, vai ficar 10 por 10, 10 por 10 por 10. Então, eu vou ter aqui, olha, área da base vezes altura, dividido por 3 para achar o volume da pirâmide. Do cubo, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. 1000 é o volume do cubo, tá? Como da pirâmide é a terça parte do cubo, divido por 3, então 1000 dividido por 3 vai ficar 333,3 pontinhos, porque aproximadamente. Aí o que acontece aqui? Vamos verificar mais alguns exemplos? Olha que interessante. Cilindro. O cilindro, ele tem aqui um raio de 5 centímetros e a altura desse cilindro de exemplo é 12 centímetros. O cone, o raio 5 centímetros também, isso significa que a área da base é a mesma, tá? Quando eu fizer a área da base, eu faço πr ao quadrado. Nós já tivemos uma aula sobre a área do círculo, então nós sabemos que é πr ao quadrado. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Área da base, πr ao quadrado, tá? Se eu fizer 5 ao quadrado, dá 25. 25 vezes π, tá? 25 vezes π é a área da base. E π é 3,14. Vezes 25 vai dar 78,5. Vezes a altura, que é 12, eu vou ter para esse cilindro aqui um volume de 942. Então, para o cilindro, o volume de 942. Como o cone corresponde à terça parte, então, para achar a área do cone, divido por 3. Aí, o que vai acontecer? Na hora que eu divido por 3, faça essa conta da 942, que dividido por 3, eu vou chegar ao volume de 314. Ou seja, a mesma superfície da base, vezes a mesma altura, só que do cilindro eu vou obter 942 de volume, enquanto do cone nós vamos obter a terça parte, tá? Que é 314. Aí, só aquela diferenciação de área para volume. A área, centímetros quadrados, metros quadrados e quilômetros quadrados. Volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos e quilômetros cúbicos. Tudo bem? Conhecendo aqui as figuras, olha só que interessante, a mesma base, ó, a mesma base, a mesma altura, só que aqui eu tenho um cubo, aqui uma pirâmide, cubo, qualquer figura, área da base vezes altura, esse é o ponto de partida. No caso da pirâmide do cone, nós já vimos aqui, ó, faz bico. Se faz bico, o que a gente faz? Divide por 3, tá bom? Então, o que faz bico? Quem que faz bico? Pirâmide e cone. Então, a área da base vezes a altura, não pode esquecer de dividir por 3. Então, tá aí. Espero que tenha ficado claro para você, tá? Se precisar, volta um pouquinho, rever, dá uma olhadinha novamente nessa experiência, que eu acho que vale a pena para você fixar bem essa ideia na sua cabeça, tá bom? Cilindro, área da base vezes a altura. Cubo, área da base vezes a altura. Agora, se você tem o cone e a pirâmide que faz bico, aí o que acontece? Você tem que dividir por 3, porque o volume corresponde à terça parte. Volume, cone e volume pirâmide. Área da base vezes a altura, dividido por 3. Obrigado, gente. Espero que você tenha gostado dessa experiência e dessa videoaula. Um abraço. Beleza pura. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado.